de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Portanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem veio ao meu pensamento. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Jeremias, capítulo 19. É interessante porque os dois capítulos, o 18 e o 19, vai trazer este símbolo do vaso, que é feito, obviamente, pelo oleiro. No capítulo 18, Deus pede para que Jeremias desça ou vá à casa de um oleiro, para que ele, através daquele exemplo, daquele homem que estava ali no seu ofício, no seu trabalho, desse uma lição, ou através daquela obra, Deus desse uma mensagem, uma lição ao povo de Israel. E quando Jeremias vai à casa do oleiro, e certamente você conhece esta passagem do capítulo anterior, que é o capítulo 18, Jeremias vai à casa do oleiro e vê ele fazendo a sua obra. E o vaso que ele fazia se quebrou. E aquele oleiro, ele pega novamente aquele barro, o amassa e começa a moldar novamente, ou seja, a dar uma forma novamente, assim como ele queria, visto que a massa, o barro ali ainda estava moldável, estava mole, e ele poderia ali trazer uma forma, a forma que estava ali na cabeça daquele oleiro. E a mensagem de Deus, através daquilo que Jeremias estava vendo, era: não poderei eu fazer a casa de Israel como fez este oleiro? E ele diz: assim diz o Senhor, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então a primeira mensagem, ou seja, a mensagem do capítulo 18, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem do Deus que é paciente, do Deus que é longânimo, no Deus que dá oportunidade, ou Deus que dá oportunidades. É interessante porque me vem à mente agora quando Jonas forçadamente é enviado a Nínive contra a sua vontade, e ele sabia que a mensagem que ele iria levar, a mensagem de arrependimento, e quando o povo se converte, ele diz: eu sabia, estando ainda em minha terra, que tu és um Deus longânimo. Sabia que esse povo ia se arrepender e o Senhor não iria sentenciar
este povo rebelde, este povo que mata os profetas, este povo iníquo, né? Ele fala ali da benignidade, da bondade, da misericórdia, da graça divina. Ele diz: eu sabia, porque o Senhor é assim. Então, no capítulo 18 de Jeremias, a gente vai ver este Deus longânimo, este Deus que diz: eu quero dar uma nova chance, eu quero dar oportunidade, eu quero restaurar. Embora vocês tenham se afastado de mim, vocês tenham virado as costas para mim, se prostrado a outros deuses, divindades, que deuses de fato e de verdade não são, são invenções humanas. E adoração a certas divindades que foram trazidas, né, para Israel, e outras que já estavam ali na terra de Canaã quando o povo chegou com Josué. Então havia práticas de cultos a essas divindades que se oferecia até sacrifícios humanos. Um dos piores reis que existiu em Israel, chamado de Manassés, este homem chegou a sacrificar os seus próprios filhos neste vale, que depois ele toma uma característica que remete principalmente no Novo Testamento, na era cristã, do inferno. Ou seja, Jesus também toma este vale de Inom como algo que representa o inferno eterno, onde ele diz que a chama nunca apaga, o bicho nunca morre, porque na verdade se tornou depois o lixão ali de Jerusalém, naquele vale. Isso para exemplificar o juízo divino sobre os ímpios. E o povo começou a praticar esses atos tão horrendos, tão terríveis, que até sacrifício de crianças, e você oferecesse os próprios filhos, como fez o rei Manassés, em holocausto, em sacrifício a essas divindades, adivinhação, enfim, toda prática que Deus dizia: não faça. É pecado, é transgressão, é maldade, é uma ofensa contra a Deus. Mas este povo se curvava às divindades, aquela criação humana desses deuses, né? Deuses com D minúsculo. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus, ela está presente. É o Deus que sempre quer a transformação do homem. Paulo vai dizer que o desejo, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento, que sejam iluminados, que sejam transformados. Deus sabe que nós somos limitados, ignorantes em relação a conhecer a Deus. E é por isso que a sua misericórdia, a sua longanimidade, benignidade está sobre nós. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, ela está presente. No capítulo 18 de Jeremias, ele deixa isso muito claro. Será que eu não posso restaurar Israel? Será que eu não posso fazer com que este povo, esta nação, tome um novo rumo, o rumo do caminho direito, da santidade, de observar a lei do Senhor, de guardá-la em seu coração, de ter compromisso com Deus e se afastar do mal, do pecado, dessa prostituição ritual, de se prostrar a outros deuses, de práticas terríveis, horrendas, e que se praticava tantas coisas terríveis. Culto a Baal, o culto a Azera, o culto a tantos outros deuses, que vinha acompanhado de tantas coisas terríveis, terríveis. Aí Deus usa o profeta Jeremias e diz: diga ao povo que eu quero restaurá-los.
É a mesma mensagem de Deus através de Oséias, quando ele manda Oséias representar este amor dele ímpar, um amor incalculável. Quando Oséias pega uma das filhas da prostituição, se casa, transforma a vida daquela mulher, daquela jovem, e depois de se casar, lhe dar um nome, ela volta à prostituição. E Deus dizendo: isso é representação do que vocês fazem comigo. Eu tiro vocês do pecado, eu tiro vocês de um meio de adultério, de prostituição, de homicídio, de tanta coisa que separa o homem de Deus. Transformo sua vida, coloco você numa posição de destaque, ornamento vocês. Aí o que é que vocês fazem? Vira as costas para mim. Voltam às mesmas práticas, como o cão que volta ao vômito, ou a porca que foi lavada e volta para a lama. O Deus que se mostra em Oséias, este Deus que diz: eu estou o tempo todo sendo traído por vocês quando vocês viram as costas para mim, quando vocês abandonam o caminho da retidão, da santidade, do compromisso com Deus. Ali é tido como uma traição. E como isso é terrível, como isso traz consequências espirituais terríveis para a vida não só de uma pessoa, mas de um povo, de uma nação. E Deus está dizendo através de Jeremias: eu quero restaurar. Porque Deus é Deus que sempre vai querer a restauração do homem, a mudança da vida do homem, uma nova história para o homem. Agora nós, seres humanos, é que temos a tendência, e faz parte da nossa natureza, e por isso que o Evangelho nos chama a ter este compromisso, a querer mudar de vida. Eu preciso, antes de tudo, querer mudar, ter a minha vida transformada. Deus não pega ninguém a pulso contra a sua vontade, né? Não é compulsório, ele espera que você entenda. E por isso que o Evangelho é simples, o Evangelho não é complexo, não é difícil. Você não precisa de ir a uma universidade, você não precisa nem saber ler, nem escrever. Este Evangelho é tão maravilhoso que ele alcança as pessoas, do qual a própria Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, de tão simples e acessível que é o Evangelho. Agora, o mundo vira as costas. João, escrevendo o Evangelho que carrega o seu nome, diz que ele é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas. Ele quer iluminar, ele quer abrir a nossa consciência, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente entenda do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, que ele quer a reconciliação, ele quer te perdoar, ele quer te abraçar, ele quer te colocar nos braços, ele quer o melhor para mim e para você. Mas João vai dizer: mas os homens amaram mais as trevas, abraçaram-se, comungam com as trevas, abraçam as trevas, casam-se com as trevas, porque suas obras são más, são perversas. Por isso o tempo todo a Bíblia, a palavra de Deus está nos chamando para a luz, andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O inimigo tem cegado o entendimento dos homens para que não enxerguem a luz. Então Deus, através de Jeremias, está dizendo ao povo: eu quero que vocês venham para a luz, eu quero iluminar vocês, eu quero que vocês abram o entendimento de vocês, eu quero que vocês enxerguem que o Deus do qual vocês estão se prostrando diante dele não são deuses.
É só uma criação, é só uma criação humana, da vontade humana, que foi ao longo do tempo adulterada, desviada. Esse afastamento de Deus fez com que os homens transformassem a glória de Deus em coisas, em quadrúpedes. Eu me prostro agora diante de uma vaca, porque para mim é uma divindade. Prostrar diante de qualquer coisa, porque só existe aquele eco eterno no coração do homem que ele necessita adorar, se prostrar, e ele perdeu este elo, ele perdeu esse contato, mas está ecoando no coração dele. Ele adora os sóis, estrelas, a lua, ele adora qualquer coisa porque está nele. Deus plantou no coração do homem a eternidade. Agora, esse desvio levou o homem a adorar a qualquer outra coisa, menos ao Criador. É a sociedade hoje que se prostra diante da ciência, da sabedoria de uma máquina, mas que cada dia mais quer negar a existência de um Deus Criador, Todo-Poderoso, Autoexistente, se afastando da luz e adentrando nas densas trevas. Mas Deus sempre quer a reconciliação, Deus sempre quer transformar o homem, Deus sempre quer uma vida nova. Veja que na história, quando você lê a Bíblia, você vai ver sempre um Deus que toma a iniciativa de se aproximar do homem, e o homem toma a iniciativa de se afastar de Deus. É sempre um Deus em busca. É sempre um Deus atrás, é sempre um Deus que se submete. Eu não sei explicar, e o próprio Jesus não tentou explicar este amor insondável, inalcançável, que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele se submete? Por que ele quer? É um amor inexplicável, e glória a ele por isso. Porque se ele não fosse Deus, ele já tinha virado as costas e deixado a gente navegar neste universo, ao irmos sem norte, sem destino. Deixa eles para lá. Mas é um Deus que não nega e não pode negar a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ele diz: não, eu vou salvá-los. Eu vou em busca deles. Isso é um ato de misericórdia, de compaixão, daquele que quer a reconciliação. Adão pecou, ele foi atrás de Adão. O homem transgride, o homem peca, Deus desce, vem ao nosso encontro, envia seu filho Jesus. É o Deus agora que se rebaixa, se tornou menor que os anjos, deixando a sua glória. Por quê? Por amor. Não bastou ele se apresentar lá no Monte Sinai a Moisés, ele descer a sua glória ali ao alto daquele monte. Veja que é sempre um Deus chegando, sempre um Deus vindo, se aproximando, até a encarnação de Deus. Ele tabernaculou, ele se tornou um de nós, para que esse processo de nova vida, de reconciliação, este oleiro que quer refazer a história, que quer refazer a vida de alguém, da humanidade, que não quer perdê-los. É o tempo todo Deus dizendo: eu os amo, apesar de serem pecadores, mas eu amo o ser humano. O que me afasta de vocês é a transgressão, é o pecado, é o abandono daquilo que é correto. É a transformação, querer transformar aquilo que é bom, mal em bom, bom em mal. É a inversão de valores, não é? Mas Deus está agindo, Deus, o tempo inteiro na história, você vai ver Deus agindo em favor do homem, da humanidade, querendo salvá-los, querendo tirá-los do charco de lodo, do pecado.
E a imagem que a gente tem do capítulo 18 de Jeremias é o Deus que quer restaurar. Será que eu não posso fazer com vocês que estão distantes, que estão em pecado, que estão em declínio, que se prostram diante de outros deuses? Será que eu não posso restaurar vocês? Veja que é um Deus que quer. Se você quer ser salvo, Deus quer te salvar. Se você quer uma vida nova, Deus quer te dar uma vida nova. Se você quer uma vida de santidade, Deus quer te santificar. Ele está sempre pronto e à disposição para esta nova vida. Agora, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é bondoso, que é piedoso, que é bom, é também o Deus do juízo, da justiça. No capítulo 19 a gente vai falar dele agora, depois do intervalo. Capítulo 18 é o Deus que quer a reconciliação, é o Deus que quer a restauração, é o Deus da oportunidade. No capítulo 19 a gente vai ver que a história muda. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Comunicando Jesus, comunicando a verdade. Rede Brasil. 9h29. Estamos de volta e a gente continua meditando na palavra de Deus. Jeremias capítulo 19 foi o texto que nós lemos. Fizemos uma rápida passagem no capítulo 19 para a gente entender o capítulo 18, para a gente entender o capítulo 19, quando no capítulo 18 Jeremias foi à casa do oleiro, o oleiro que fazia sua obra. Aquele vaso se desmancha e ele faz novamente, e Deus diz assim a Jeremias: não poderei fazer como fez este oleiro à casa de Israel. Ou seja, Deus está falando de oportunidade, Deus está falando de restauração, Deus está falando de uma nova vida, não é? Mas no capítulo 19, Deus diz a Jeremias que compre uma botija de oleiro, e uma botija pronta, uma botija que já passou por todo o processo de finalização da obra, né? Ela foi ao fogo, ela já não é mais moldável, de forma que se quebrar não tem mais como refazer. No primeiro caso, no capítulo 18, a gente tem uma obra que pode ser refeita. O barro ainda está molhado, está mole, está moldável. Mas aí, espiritualmente falando, é um processo ainda de aprendizado, onde o entendimento está sendo aberto, onde está indo num processo de compreensão. Só que no capítulo 19, quando Jeremias ele compra uma botija de oleiro, já está se falando aqui daqueles que já têm uma compreensão, já têm um entendimento e sabem que estão fazendo errado e sabem que estão transgredindo a palavra e a lei do Senhor. Veja o que é que Deus diz: leva contigo alguns dos anciãos dos sacerdotes, sai ao vale de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás, olha a mensagem de Jeremias que Deus envia: ó reis de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Veja que a mensagem agora não é mais de restauração, porque Deus, ele é aquele que dá oportunidade. E muitas vezes ele repete esta oportunidade, amplia esta oportunidade, vai em busca, fala, revela-se. E todas as maneiras possíveis. É como o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo que Deus, em outro tempo, falou
de muitas maneiras aos pais, aos nossos antepassados. Ele falou de várias maneiras, através de profetas, da revelação, de sonhos, de tudo. Deus usa todos os meios possíveis para revelar-se ao homem, para trazer o ensino, para trazer a reconciliação ao homem. Agora, o juízo de Deus, a Bíblia vai dizer que também é sem misericórdia, porque ele é o justo juiz. É aquele que dá todas as oportunidades possíveis ao homem. Mas quando o homem se torna obstinado, quando o homem se torna, e ele quer ser assim, ele tem a consciência, ele entende de que o caminho correto é este, mas ele quer ir para o caminho oposto, aí o juízo de Deus vem e ele é sem misericórdia. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Deus é Deus de juízo. Deus é o Deus de amor, de oportunidade. Deus é um Deus longânimo. Mas ele vai dando tempo, ele vai se revelando, ele vai buscando o homem. Mas tem pessoas que querem ser irreconciliáveis. É como Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que há pessoas que você deve dar 1 ou 2 oportunidades, mas quando essa pessoa não quer, ele diz: olha, tira da comunhão, porque não querem. Porque são pessoas obstinadas, duras de coração. Então este afasta. Não é que não haja amor, não é que não haja misericórdia, mas é o próprio indivíduo que, em sabendo a verdade, não quer segui-la. Destes, te afasta. Continua orando, continua pedindo misericórdia, mas te afasta deles. Aí Deus diz assim: e dirás ouvir a palavra, ó reis de Judá, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: eis que trarei um mal sobre este lugar. Já é a sentença. No capítulo anterior é a misericórdia. Eu quero refazer. Eu quero dar chance. Eu quero dar uma oportunidade. Agora Deus vem com uma sentença e com um juízo. Ele diz: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retir-lhe-ão os ouvidos. Mas por que Deus faz isso? Porque me deixaram. Porque eles sabem quem é Deus de verdade, quem é o Deus verdadeiro. Eles sabem quem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias. Mas eles abandonaram, eles deixaram a fonte de águas puras e cristalinas e saíram em busca de águas rotas, cheias de lama. Você prefere água cheia de lama do que a água da fonte límpida, translúcida? E você sabe que está bebendo de uma água que vai lhe fazer mal, ainda assim você quer beber? É disso que Deus está falando. O juízo dele vem para aqueles que entendem, para aqueles que conscientemente buscam o pecado, a transgressão, o afastamento de Deus. Porquanto me deixaram. Se deixaram é porque estava junto. Se deixaram é porque em um outro tempo caminharam juntos, estiveram em coinonia, em comunhão, entenderam a palavra, entenderam a lei. Mas ele diz: me deixaram e alienaram este lugar. Porque desprezou este lugar, porque degradou este lugar e transformou em um lugar de, noutro tempo, de adoração ao verdadeiro Deus, no lugar de adoração a outros deuses, no lugar de maldade.
e nele queimaram incenso a outros deuses, a ídolos que nunca conheceram, nem essa geração, nem os seus antepassados adoraram antes, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Ele está falando aqui do sacrifício de crianças. Olha a que ponto chegou Deus, o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito com seu braço forte, os protegeu, os guardou, sepultou aqueles que eram de fato irreconciliáveis. E essa nova geração que entra, com exceção de Josué e Caleb, mas Deus com braço forte ali os guia por 40 anos no deserto, nem os chinelos dos pés gastavam, nem as roupas envelheciam, maná do céu todos os dias, exceto no sábado, né? Na sexta eles tiravam 2 vezes mais. Todo o cuidado de Deus, todas as guerras e lutas, as muralhas de Jericó que veio ao chão. Deus estabelece esse povo nesta terra que ele havia prometido, e agora o povo chega ao ponto de sacrificar crianças em adoração a Moloque e a outras divindades. Aí Deus diz: vocês têm uma história. Vocês têm um histórico aqui impressionante, desde a chamada de Abraão, a saída do Egito, os 40 anos no deserto, e agora vocês chegam a este ponto de ser escravos da maldade, do pecado, a ponto de sacrificar os vossos próprios filhos. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Ofereceram a Baal e os seus filhos em sacrifícios, uma coisa que nunca pedi, nunca ordenei, nem me veio ao pensamento. Isso aqui é bom porque isso aqui quebra uma corrente teológica que diz que Deus determinou todas as coisas, inclusive o pecado dos homens, né? Mas aqui a gente encontra um Deus diferente que diz assim: eu nunca lhes ordenei, nunca passou no meu pensamento, porque eis que vem dias, diz o Senhor, que este lugar não se achará mais, não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. É o juízo de Deus. E eu quero terminar por aqui, dizendo do amor, da misericórdia, do perdão, da graça de Deus. Ela existe, ela é real, mas da mesma forma o juízo divino também é real. Qual a diferença? Para que eu seja alcançado não pelo juízo, mas pelo amor. É simples, e a palavra de Deus nos ensina. É só andar na luz, como Ele na luz está. É tentar a cada dia se afastar das coisas que o mundo oferece. É a cada dia querer ser este vaso moldado pelo Senhor, não pela minha vontade, porque o vaso não pode dizer ao oleiro: por que me fazes assim? Né? Às vezes a gente quer dar ordem ao oleiro, mas ele nos molda conforme o seu querer e a sua vontade, e esta sempre será a melhor, e sempre é esta que deve prevalecer em nossas vidas. Agora, se eu quero atrair o juízo de Deus, eu me afasto. Cada vez que eu me afasto, eu me torno um vaso seco. E se cair, você já sabe. Não tem mais como refazer um vaso que já estava pronto, já foi queimado, já passou por todos os processos. Esta é a lição espiritual que Deus está dizendo ao povo de Israel: eu quero a reconciliação, eu quero vocês para mim. Agora vocês se tornaram este vaso seco, sem a unção, sem a graça,
se prostrando a outros deuses, queimando, oferecendo até os seus próprios filhos a deuses estranhos. Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da misericórdia, Deus é o Deus que te chama nesta manhã para a reconciliação. Mas não esqueça que o Deus do amor é também o Deus do juízo, e juízo sem misericórdia. Eu sei que a gente gosta de ouvir palavras, né, que acalentam a alma e o coração. Isso é bom, eu gosto de falar. Mas eu diria que é mais necessário uma mensagem como esta, que nos faz refletir que o Deus que é amor é também o Deus de juízo. O Deus que no capítulo 18 diz: eu quero restaurar vocês, eu quero fazer de vocês como este oleiro fez a casa de Israel. Mas no capítulo 19 ele diz: quebra a botija, como símbolo de que este povo é irreconciliável, e eu trarei juízo sobre este povo. E o juízo de Deus veio com o nome de Babilônia. O juízo de Deus veio. E este povo foi levado cativo a mais de 1000 quilômetros distante daquilo que os unia, ou pelo menos deveria uni-los, que era o templo do Senhor. E houve muito derramar de sangue, muita morte, destruição. Por quê? Está aqui. Porque me deixaram. Você deixou a Deus? Você se afastou de Deus? Você se desviou do seu caminho? Cuidado, e esta palavra de Deus ao seu coração neste dia, nesta hora, neste momento: volte, se arrependa, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, por tua compaixão e misericórdia. Mas também sabemos que és um Deus bom e justo, e que tu julgas com equidade. E pedimos a tua misericórdia sobre estas vidas que se afastaram de ti e conscientemente, neste momento, estão dizendo em seu coração que precisam voltar ao primeiro amor, que não querem atrair para si o juízo, mas sim a misericórdia, o perdão, a reconciliação sobre suas vidas neste dia, e que eles possam voltar, que eles possam se reconciliar e ser novamente moldados por ti, o nosso oleiro. Que o Senhor faça como fez aquele oleiro a esta vida que me acompanha agora, que nos ouve agora através do rádio, através da internet. Seja Deus de restauração para esta vida que quer este compromisso contigo. Continua abençoando os teus filhos, nos ajudando, nos socorrendo em tudo. Ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério, no nome santo de Jesus. Amém.